O início da caminhada do Santos no Brasileirão deixou os torcedores preocupados. Nem tanto pelo resultado, já que o Peixe ficou no 0 a 0 contra o Fluminense, ontem, dia 9, no Maracanã. A falta de criatividade da equipe, porém, foi evidente. O Peixe praticamente não incomodou a defesa dos atuais campeões cariocas. Para o duelo contra o Fluminense, o técnico Fabiano Bustos montou o meio-campo santista com 3 volantes, William Maranhão, Rodrigo Fernandes e Vinícius Anocelo. A formação melhorou a cobertura defensiva, sem deixar a zaga tão exposta como em partidas anteriores. Por outro lado, a estratégia funcionou como um cobertor curto, já que o Peixe ficou carente de criação no meio-campo. Sozinho, Ricardo Goulart teve dificuldades para ser o cérebro do time. Como se não bastasse criar poucas chances de gols, o Santos ainda desperdiçou as que conseguiu. Um time muito retraído e sem poder ofensivo. Foi o Santos contra o Fluminense. Na manhã deste domingo, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé. O Peixe vem de um empate por 0 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, e agora terá um compromisso pela Sul-Americana diante da Universidade Católica, do Equador. Os jogadores que foram titulares contra o tricolor carioca fizeram atividade regenerativa. Já os reservas e atletas que não atuaram os 90 minutos contra o Fluminense trabalharam em campo sob o comando do técnico Fabiano Bustos. Vale lembrar que, diante dos cariocas, o Santos teve 2 desfalques. Trata-se de Kaique, que fraturou o nariz no duelo contra o Benfield e passou por um procedimento de correção, e Léo Batistão, com desconforto na panturrilha. A partida entre Santos e Universidade Católica, do Equador, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, está marcada para a próxima quarta-feira. O duelo será na Vila Belmiro, às 19h15, no horário de Brasília. O Santos de Fabiano Bustos tem passado longe de encantar após 6 jogos. A equipe comandada pelo argentino tem se mostrado defensiva e falhado em dominar as partidas mesmo diante de adversários tecnicamente mais fracos. Ontem, dia 9, diante do bom Fluminense, atual campeão carioca, foi completamente dominado e aumentou a estatística de finalizações criadas versus cedidas. Na partida do Maracanã, o Peixe finalizou somente 3 vezes, enquanto o tricolor das Laranjeiras arrematou em 26 oportunidades. A grotesca diferença colabora para o número total a ser levado em consideração. O Peixe criou 1/3 das finalizações do adversário quando enfrentou equipes de elite. Nomeadamente falamos de Palmeiras, Benfield e Fluminense, times que estão na primeira divisão nacional de seus países. Somando tais partidas, o clube finalizou 23 vezes e sofreu 64 chutes em sua meta. Acabou derrotado pelo Palmeiras e pelos argentinos, mas empatou com os cariocas. Somados os outros jogos de Bustos, contra Fluminense do Piauí, Ferroviária e Água Santa, a diferença cai. No total, o Peixe finalizou 60 vezes contra 109 finalizações sofridas dos adversários. Bustos vem mudando o Peixe para tentar encontrar a melhor formação de acordo com os jogadores que tem à disposição. Com os reforços pedidos disponíveis diante dos cariocas, o argentino testou uma formação com 3 volantes. El juego anterior jugamos 3-4-3, que no tuvimos juego ofensivo por la banda. Este juego jugamos 4-3-1-2, donde estaba Johan Julio con Goulart y Marco Leonardo, y 3 volantes con Maranhão, Zanocelo y Fernández, y línea de 4. Estamos buscando, no hay mucho tiempo de trabajo, hemos tenido la posibilidad de incorporar. Hoy debutó Johan, Julio, la semana pasada, hace 4 días, debutó Maranhão, debutó Maicon, debutó Fernández. Estamos en pleno trabajo y ver qué es lo que nos conviene y cómo nos conviene. Después de tanto tiempo que no tomamos gol, hoy por suerte volvimos a no tomar gol, que eso ya es un paso importante. Ahora nos falta generar más juego, generar más situaciones de gol, poner más gente en ataque, intentar hacer más daño. Hoy nos faltó la tranquilidad de manejar la pelota y de intentar. Y el que me conoce sabe que no jugamos siempre de la misma manera, dependemos de dónde juguemos, qué nos conviene y qué buscamos. O Peixe volta a campo nesta quarta-feira, dia 13, às 19h15, para receber a Universidade Católica do Equador pela Copa Sul-Americana.
Jornalista chama Santos de Ninguém FC e Rueda cobra retratação formal de veículo de imprensa após polêmica. Neste sábado, dia 9, o Santos ficou apenas no empate com 0 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã, pela rodada de estreia no Campeonato Brasileiro. Mais do que a igualdade no placar, a torcida alvinegra não ficou satisfeita com a falta de ofensividade da equipe comandada por Fabian Bustos, que finalizou apenas 3 vezes na partida, sendo que todas elas aconteceram no primeiro tempo. Por conta disso, Juca Kfouri ironizou a postura do Peixe. Em sua coluna no All Sports, o jornalista chamou o Santos de Ninguém FC e expressou sua opinião sobre o empate deste sábado, dia 9. Abre aspas. Ninguém FC não chutou uma vez sequer na etapa final, depois de apenas 3 arremates na inicial. Dizer que o Flu mereceu vencer é óbvio, mas talvez nem seja verdade. Porque quem não consegue vencer Ninguém FC deixa de merecer o que quer que seja, a não ser o 0 a 0. Ah, o Ninguém FC já foi chamado de Santos FC, escreveu Kfouri. Após a polêmica, o presidente do Santos, Andrés Rueda, cobrou uma retratação formal do portal All Sports e prometeu consequências caso isso não aconteça. Abre aspas, o Santos rechaça veementemente o texto publicado pelo senhor Juca Kfouri e exige um posicionamento formal do portal com retratação e pedido de desculpas. Caso contrário, fica determinado que os profissionais do UOL não serão mais atendidos pelo clube, até que as devidas providências sejam tomadas, diz a nota oficial do Santos. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais.